Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Então, vamos continuar mais a roda de entrevistas que a gente tá. Atualmente eu tô agora em Seoul, na Coreia do Sul. Vocês acreditam nisso? Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma trip aqui pela Ásia e eu ia mostrar pra vocês a grande diferença. Hoje a gente tá com a ilustre presença. De Rasmini, que eu Olha! estou aqui há um mês como estudante da língua coreana. Tá vendo, gente? Então, eu tô fazendo uma roda de entrevistas agora pra saber o que as pessoas acham da Coreia e o que realmente vale a pena ou não, tá certo? Como muitas pessoas me atacaram nos comentários, e isso é uma coisa comum, o que eu falo de outros países é que às vezes o investimento não vale aquilo que a gente vai ter de feedback, né? Então, eu tô aqui com ela hoje, muito poderosa hoje também, e eu tô querendo muito saber o que ela acha da Coreia. Eu tô aqui mais ou menos uma semana e ela já tá há um mês, ela tá fazendo curso de coreano e eu gostaria de saber primeiro suas intenções. Pois bem, apresente-se você, fica à vontade. Os youtubers estão querendo te ouvir, vai lá. Como eu disse, eu faço curso há um mês de coreano, porém eu fiz um contrato com uma escola brasileira. Eu não estou em uma escola, em uma universidade coreana, que é o que a maioria dos estudantes brasileiros que vão para a Coreia fazem. Eles retiram um visto para ter direito a estudar em uma universidade coreana, tem toda uma documentação diferenciada, toda uma tradução oficial, que a gente fala que é uma tradução juramentada. Você tem que provar que você concluiu o ensino médio, você tem que provar que você tem uma situação boa. Porém, eu faço num centro de línguas, como se fosse um curso de inglês no Brasil. Não é nada vinculado a um instituto, a uma universidade. Ok. Quais foram mais ou menos os papéis que você precisou para comprovar esse visto? O visto que você tem agora? No caso, eu não tirei o visto, porque eu estou de permanência por 90 dias. O de turista. Sim, eu estou usando sim. de turista. Isso é diferente, gente. Só um adendo. Algumas pessoas me perguntam sobre o visto de turista e o visto de estudante. Na maior parte dos países, se você tem até 90 dias estudando, você ainda pode estudar com visto de turista. Continua. Ou seja, nesse caso, eu não posso trabalhar. Eu sou vista como uma pessoa que faz turismo, uma pessoa que simplesmente está em uma convivência temporária. Eu não tenho direito a trabalhar, ou a abrir uma conta no banco, ou etc. Você acha que seria muito mais difícil você tirar o visto de estudante? Sim, no caso da Coreia, na Coreia tem, para coreanos, entrar numa universidade é muito complicado, porque é como se fosse um coreano para coreanos, como se fosse o português para brasileiros, que é uma norma extremamente culta. Eles têm uma prova disso, além de uma prova de conhecimentos gerais. A partir do momento que você é estrangeiro, você não precisa passar por essas provas, porque subentende que você não é uma pessoa que tem conhecimento da cultura coreana, da língua coreana. Porém, você paga. Atualmente é muito difícil tirar uma bolsa para a Coreia. É quase como um ProUni no Brasil. Você acha uma bolsa em uma faculdade, você tem que ter uma nota muito boa e tem que ter vinculado isso antes no Brasil. Você não chega na Coreia e entra numa universidade. Então, se você não tirar uma bolsa no Brasil, você não consegue um visto de estudante para estudar em um curso de graduação numa universidade. Para estudar em um curso de línguas, você tem que conversar com a universidade, arrumar toda uma papelada para depois tirar o visto. E mesmo assim, demora praticamente um mês. Ok, um mês, tudo bem, ainda vai lá, mas quanto é que você está pagando pelo curso de línguas agora, atualmente? O meu curso de línguas, somente curso de línguas para 3 meses, 3 horas, de segunda a sexta, e é um intensivo, ou seja, basicamente você vê um monte de coisa seguidamente, uma ou duas matérias diferentes
por hora foi por volta de R$ 20.000 Para 3 meses? para 3 meses. Ok, mas isso não te dá permissão de trabalho, Não me correto? dá permissão de trabalho, é somente um curso. Não tem moradia, não tem passagem, não tem comida, só o curso. E quanto você gastou nessa, vamos dizer assim, vamos contar os 3 meses, o quanto você realmente gastou nesses 3 meses? Todo o meu curso foi uns 20, na verdade foi uns 18 mil do curso, vamos arredondar para 20 mil. 20 mil, mais a passagem de ida e volta, que eu só posso sair do país se eu comprovar que eu posso voltar. No meu caso, pois eu não tenho visto, eu tenho uma permissão. Então, só isso foi mais 20 mil, mais 5 mil, 25 mil. Mas minha moradia, que eu procurei uma moradia o mais barato possível, pois nem sempre é fácil de achar. As desvantagens são que eu moro numa guest house, eu divido o quarto com 6 pessoas, a casa com 21 pessoas, eu não tenho um armário, eu não tenho onde colocar minha roupa, não, eu não tenho uma série de desvantagens por ser um lugar barato, mas mesmo assim. Aí foi mais R$ 3.000, R$ 28.000, mais a alimentação diária, mais o transporte, que é um preço um pouco parecido com o do Brasil. A passagem, eu acredito que é uns R$ 4, R$ 4,50. No Brasil tá na faixa disso, mais ou menos. Ah, interessante. Então, no total, você deve ter gastado o quê? Uns 30 mil? Até agora, Sim. que mesmo com o dinheiro cambiado, eu sei que eu vou precisar gastar mais. É um país caro de se viver. Mas eu vou te dizer, querida, que não é tão caro assim, tá? Eu acho que ela não tem noção dos preços causa norte-americanos. Da Ela tem. visão. Quando você gasta alguma coisa aqui, você pensa no valor real brasileiro. Mas o valor real brasileiro não impõe só o valor da moeda, não é só... Eu paguei 2.000 won, que é quase $2, então eu paguei R$ 6 um copo de café. Mas R$ 6 um copo de café para uma pessoa que recebe R$ 20, R$ 25 a hora, num trabalho de 10 horas por semana, não é nada. Mas para quem recebe um salário mínimo no Brasil de uns R$ 900, R$ 6 um copo de café é uma coisa absurda. Pesado. Agora, uma pergunta muito particular. Você acha que um curso de coreano agora, até agora, te fez evoluir ou não? Evoluir, você fala... Evoluir no ponto de vista... Profissional? Não. No ponto de vista pessoal mesmo. Você acha que você evoluiu bastante no coreano nesse tempo? Ou foi uma coisa meio irrisória? Anteriormente eu tentei estudar no Brasil, porém a questão do Brasil é você acha muitas coisas em lugares específicos, basicamente São Paulo ou Rio. Eu sou de Belo Horizonte, então é difícil achar um professor de coreano, é difícil achar uma escola de coreano. As 2 embaixadas do Brasil na Coreia, uma embaixada e um consulado estão ou em São Paulo ou em Goiás. Nossa, Então, que mão de obra, hein? é Porra! realmente muito longe. Então, eu estudei. Caralho! Se você, como nós falamos português, é difícil achar material português e coreano. Eu tive que aprender inglês anteriormente para aprender coreano. Se você quer aprender só com português, Vai muito ser difícil. Muito Isso, difícil. agora a gente tá começando a desmascarar mais gente, tá certo? Porque tem muita gente que fala no YouTube falando que você só precisa saber o português para vir pra Coreia. Não. Com português não adianta de nada. Até porque já tem os coreanos que aprendem a falar inglês, eles têm um pressuposto de que qualquer estrangeiro fala inglês. Se você não fala inglês, os coreanos aqui, você realmente acha pessoas que falam inglês. Até a pessoa que tem um mercadinho vendendo espetinho de carne, Isso é verdade. ele fala inglês. Ele Se fala você não fala inglês, one, two. $1,000 won. Mas se você não fala nada de inglês, se seu inglês é muito ruim, ou você fala inglês ou você fala coreano aqui.
Alguns coreanos tentam aprender espanhol, mas sabemos que não é a mesma coisa que português, é diferente. Mesmo assim, que eu sei, eu falo espanhol aqui quase todo dia, é muito difícil encontrar gente que fala espanhol, não é mesmo? Muito difícil, muito difícil. Alguns tentam, o foco deles é inglês, porque igual nós temos o TOEFL, que é o exame de proficiência em inglês. Se nós queremos ir para uma empresa que exige que você fale inglês, você pode simplesmente provar que você fala inglês. Aqui, não necessariamente você precisa do papel que fala, você fala inglês. Mas aqui, todo mundo que quer um emprego, entre aspas, mais digno, que não seja... não que é mais digno, mas que é mais bem visto. Você não quer trabalhar no Combini. Você não quer trabalhar numa lojinha de conveniência, ou não quer trabalhar com faxina. Combini é o nome do Japão, desculpa, gente. Aquelas lojinhas 24 horas, aqueles mercadinhos 24 horas, você acha de tudo. Se você quer trabalhar num lugar mais digno, entre aspas, que é só mais bem visto, mas qualquer trabalho é digno, você precisa provar que você sabe falar inglês por meio de um papel. Então, você acha coreanos facilmente que sabem falar inglês? Porque eles têm que falar inglês. Mas isso é uma grande diferença. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem muitos coreanos que eles escrevem muito bem o inglês, mas falar e ouvir é uma negação. Porque tem um detalhe. Tanto no Japão quanto em Taiwan eu ouvi a mesma história. Mas é o seguinte, você não precisa comprovar a fala ou o listen. Você só precisa fazer o writing. Então, assim, eles se especializam em escrever muito bem, mas a fala deles é horrível. É horrível, é muito complicado de entender. Mas pelo menos eles falam uma ou duas palavras em inglês, o que dá mais ou menos para você se virar. Uma compreensão. É uma compreensão. Você, por exemplo, você já tentou ter algum emprego aqui, alguma coisa? Ou você conhece alguém que tem emprego? No momento, igual dos estrangeiros, como eu vivo numa guest house, tem várias pessoas de vários lugares. A maioria delas da Europa, da Itália, da França, da Alemanha. Você acha muito europeu aqui, muito europeu. Igual, minha colega da guest house italiana, ela está aqui porque ela está numa relação afetiva com o coreano. Ela voltou para a Itália, demorou uns 2 meses para tirar um visto para ter a permissão de trabalhar, mas é porque ela tem essa certeza. Porque ela está numa relação afetiva com alguém que pode prover para ela uma casa na Coreia e alimentação na Coreia. Olha, bom saber. Meu colega francês, ele trabalhou na França e juntou dinheiro somente para ir para a Coreia. Então, depois de uns 8 meses que ele arrumou emprego, mas ele tinha condição de se sustentar durante esses 8 meses, porque o valor do salário na França é diferente. Ele juntou só para isso, ele não tinha nenhum gasto a mais. E ele foi sabendo que iria demorar a arrumar emprego. Ele foi prevenido e já foi com visto e providenciou um Alien Card, que é basicamente o RG estrangeiro. Se todo mundo tem um RG, um CPF, o Alien Card é o seu RG, é o seu número de cidadão coreano, mas que diz você é como um cidadão coreano, você tem os deveres de um cidadão coreano, você tem os direitos de um cidadão coreano, mas é um estrangeiro. Então, um RG que você renova. Pode renovar em 1 ano, 2 ou 3 anos, depende do seu tipo de Alien Card. Então, todos os estrangeiros que eu conheci, eles vieram prevenidos ou tiveram que voltar para o país, juntar mais dinheiro, porque eles realmente queriam voltar e voltar para cá. E mesmo assim, o emprego igual desses dois na Guest House são de tradutores. E é um emprego meio freelancer, não é nada numa empresa fixa. Isso é complicado, viu, gente? Olha, tá vendo como é que as coisas às vezes na Ásia não funcionam tão quanto a gente espera. Então, só para pegar o gancho já,
quais foram as coisas boas e más que você viu aqui, né? No caso, você já deu umas palhinhas aí do que é ruim, mas a gente, né? Você deu mais palha de ruim do que de bom. Mas vamos começar pelas boas, né? O que você acha de bom da Coreia em relação ao Brasil? Tá certo? Volto a afirmar, ela tá falando em relação ao Brasil. O que acontece? Eu tava no Canadá, Japão, Austrália, então eu tenho uma visão muito diferente, tá certo? Então a visão dela é somente Brasil-Coreia. Então vamos lá. Qual é as partes, pô? Igual no meu caso, assim como a Bruna disse, do Brasil eu só fui do Brasil pra Coreia, então eu só tenho esses dois pontos de vista, Brasil ou Coreia. E é basicamente reforçar alguma coisa que nós já sabemos, por exemplo, limpeza e... Você acha a limpeza daqui muito boa? Comparado com o Brasil, sim. Mas quando você vê Brasil, igual, no Brasil, você vê que é uma limpeza baseada em uma educação primária, um bom senso primário. Porque, igual, eu moro em Belo Horizonte, mas eu já fui em São Paulo, por exemplo. Você tem lixeiras na rua, meio que a rodo. Mas mesmo assim, as pessoas jogam lixo no chão. Você não acha lixeira facilmente aqui. Isso é. Mas isso é. Você vê a pessoa comendo no metrô, ela guarda na bolsa dela pra jogar em casa depois. E aqui também tem um pouco de multas relacionadas a lixo. As casas têm um limite de lixo a ser produzido. Então as pessoas tomam mais cuidado para não produzir tanto lixo. Porém, fico adendo, pelo menos é a minha opinião, não é a dela, porque ela não foi ao Japão ainda. Mas eu ainda acho... isso é uma opinião pessoal, tá certo? Então não fiquem me enchendo a porra do saco, ok? Porque eu tenho fotos de tudo que é lugar. A visão pessoal minha é que, em comparação Japão com Coreia, a Coreia é um pouco mais suja do que o Japão. Mas não é aquela coisa que chega ao nível do Brasil, tá certo? Então não fica nesse ponto. Continua. Tirando a facilidade, como o coreano, ele é uma pessoa obrigada, que ele é basicamente obrigado a saber inglês, se ele quer, como eu disse, um emprego melhor. Então, se você não sabe coreano, você facilmente acha pessoas para te darem informação em inglês. Apoio, né? Em inglês, não em português, não em italiano, não em russo, em inglês, porque é para isso que eles estudam. E reforçando a ideia de que você realmente precisa falar inglês. Tirando que tudo... E tem muito youtuber que fala assim, você pode vir aqui na Coreia só falando inglês e dá certo. Só falando português. Não dá certo. Não dá, gente. Eu já tentei. E não é igual... Aqui a infraestrutura é boa no sentido... Aqui tem muita romanização, que é a forma que você lê as coisas. Então você consegue se virar bem sem falar coreano, porque você não consegue ler o Hangul, que é o alfabeto coreano, mas você lê como é escrito e você digita. Porém, é isso, é romanização também. Não é os nomes em inglês, necessariamente, das coisas. Como no Japão. O Japão também está tendo uma romanização muito forte. Porque, por exemplo, você digitar o kanji não tem Cristo, como, né? Pra você digitar o kanji. Como é que você vai digitar o kanji? Né? Não tem Cristo que digita aquela porra, nem ferrando. Então, assim, isso é muito bom. Uma coisa que eu acho muito boa é que o coreano ele tem um alfabeto, né? Então você tem as regras como se fosse um alfabeto normal, porém um pouco diferente. Já o japonês, ele tem três tipos de alfabetos. Três Hiragana, alfabetos. Katakana e o kanji. E então você fica parecendo uma barata tonta, entendeu? Você não sabe quando você usa um, quando você usa outro. No final das contas, você até sabe, mas é um processo meio doloroso, tá certo? O que mais você achou aqui? A violência aqui, você acha que é... No meu caso, por enquanto, igual. Eu só tô há um mês aqui. Eu não saio muito. Todas as vezes que eu saí acompanhada. Mas sempre tem... aqui tem uma cultura do álcool muito grande. Você acha pessoas que bebem qualquer hora do dia.
Isso não é problema. Isso eu vi hoje. Desculpa te cortar. Perdão. Eu vou cortar ela, mas é porque eu vi hoje, eu tava andando, eu fui na Seul, no cu. See you. A lojinha chama See you. Seul. Mas pra gente virar cu, né? Mas infelizmente. E ele tava bebendo Magoli? Magoli? Aquele que é tipo, é o vinho de arroz. Ah, Aquele Magoli que é meio sparkling, é meio... fermentado. É, sim. fermentado, isso. É meio fermentado. Ele tava bebendo, era 10h30 da manhã. Né? Continua. Desculpa, te cortei. Não, eu só não te tem cortei porque eu problema. lembrei hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Igual. Lembrando o fato que o álcool não muda ninguém. Por ter a cultura do álcool, eu ainda não sofri nenhum tipo de violência, eu ainda não sofri nenhum tipo de atentado. Todas as vezes que eu saio, assédio. Não assédio direto, tipo, ninguém te canta na rua, igual no Brasil, tipo, gostosa, basicamente. isso é. Vulgarmente falando. Certo. Mas por você ser estrangeira, pressupõe-se, falando de um jeito bonito, que você é uma mente aberta. Mas no fundo, pressupõe-se Que você tá vai dar a tudo. fácil. Você tá disposta a tudo. Você é Então- fácil. Como você tá temporariamente, você vai dar fácil. Essa é a visão literal. Sim, esse é o tipo de assédio que tem. Não vai Mas usar isso vai nomes acabar- vulgares, mas vai ser tipo... Vai chegar em você, vai falar inglês, vai... aquele básico, não entendi, você pode falar mais perto? Jura que aconteceu isso com você? Aconteceu com minha amiga. Minha amiga americana. Não. Mas é porque pressupõe-se, como ela disse, que você vai... Ser mais fácil. Ser mais fácil, porque você é estrangeira. Isso é a parte boa, né? Ou a parte ruim? Depende do ponto de vista. Porque quando você está interessado numa pessoa, se a pessoa está interessada em você também, seja pelo motivo dela de que você é estrangeiro, é ótimo. Mas uma pessoa que pressupõe de você que você é mais fácil simplesmente porque você é de outro país, isso Você tem um machuca fenótipo, pouquinho. né? Você tem um fenótipo diferente, então você aparenta ser diferente, então você pressupõe ser uma pessoa diferente. Então, você falou dos aspectos bons, vamos pros ruins. Até agora, considero igual, como eu disse, só vim do Brasil pra Coreia. Pra cá. Então, na questão de coisas como infraestrutura, limpeza, o que eu vejo da educação, o que eu vejo da escola. Aliás, metrô aqui é foda, velho. Fantástico. Foda. Tem porta dupla pra tudo que é lado. Eu acho que eu vou tentar mostrar pra vocês, assim, só rapidamente. Ali na porta, eu não sei se vai dar pra ver, tem todas as linhas de trem que tem. Se vocês não conseguiram ver, pode colocar na internet E procurar, o metrô de Seul. Você consegue andar em Seul inteira. E mesmo assim, eles ainda estão construindo mais metrôs. Tem regiões de Seul que ainda não tem metrô, que as pessoas ainda dependem um pouco de ônibus. Mesmo com um sistema tão complexo e teoricamente completo, ainda não abrange toda a população. Tá, mas vamos ser bem realistas. Eu te mostrei o metrô do Canadá. Muito melhor. Tipo, é Toronto, tá certo? Então é uma cidade relativamente grande. A gente tá falando de Seul, que tem 10 milhões, tudo bem. Toronto deve ter o quê? A grande GTA deve ter mais ou menos uns 5, 6 milhões. Quer dizer, deveria pelo menos ter metade, né? Mas não. Eu mostrei pra ela, ela ficou muito assustada, né? Como é que você falou dos ladrilhos? Conta aí! Das paredes do metrô do Canadá, de acordo com as fotos mostradas, é como se fosse aqueles ladrilhos daquele clube que você vai, que é baratinho, com os colegas, você paga R$15 a entrada. E ela pode falar, porque ela mora numa roça, né? Que eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Perdoe-me se alguém de Belo Horizonte estiver vendo. Se você já tiver ido para outros estados mais metropolizados, concordemos que Belo Horizonte é uma roça com edifícios.
Não estou Pior que eu falando tenho que mal, eu falar. gosto de Belo Horizonte, mas é uma roça que é difícil. É uma roça coisa A difícil. gente tá é quase uns foda. 5 anos pedindo um Starbucks em Belo Horizonte, não tem. Jura? Sim. Nossa, eu não sabia que tava nesse nível. É bom conversar com a gente lá. E o que mais você sente de ruim aqui? Por enquanto, o que eu sinto de ruim é mais da questão de personalidade. Tem uma coisa da cultura, que eles são mais respeitosos, que as pessoas sempre falam, mas é porque eles são mais respeitosos. Não é que dá a impressão que eles são pessoas frias. Mas aí sempre vem um argumento de que é porque eles são mais respeitosos, que a cultura deles é mais fechada, que tem uma classificação de idade. Mas quando você conhece coreanos mais a fundo, quando ele tem interesse em você, Foda-se. joga-se fora essa coisa da idade, joga-se fora essa coisa da cultura. Você vê que é uma coisa, no fundo, maleável de acordo com o interesse da pessoa em questão. Isso é verdade. Isso a gente vê em Então, algumas coisas. Eu acredito que tem um pouco de ser frio por ser frio mesmo. Isso é uma coisa induzida pela cultura, pois, como você vê aqui, as pessoas são muito Ctrl-C, Ctrl-V. E eu não estou falando do estereótipo do olho puxado. Velho, muito Ctrl-C, Eu estou falando de todo o estilo. Você não acha um vermelho vivo, um amarelo vivo, um roxo Tanto vivo. é, eu marquei com ela. Eu marquei com ela. Eu sou a única que vou ter casaco vermelho. Ela me reconheceu de cara. Eu era a única, não A foi? única pessoa no metrô. Tava lá Única uns pessoa 20 no minutos esperando. Quando ela me viu de casaco vermelho, ela falou, é você. Porque é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Os homens usam aquele óculos, aquele cabelo óculos de redondo, cuia. Ou o cabelo é dividido no meio, ou um cabelo de cuia. As meninas, Batom vermelho. Ou é um vermelho. E mesmo assim não é um vermelho, cheguei. Nunca é aquele vermelho estrondoso. É aquele vermelho meio... E aquele vermelho no meio da boca. Às vezes um rosa um pouquinho mais escuro. A base branca chega, na minha opinião, chega a ser ridículo. Que você vê nitidamente a diferença da cor de pele, do corpo da pessoa. Não, daqui, pro rosto, né? Do daqui. pescoço. Fica muito mais branco. E quando passa a sombra, é uma sombra meio rosa pastel ou laranja pastel. Não, marrom. Marrom. Às vezes elas passam marrom, então fica aquele... Eu tô mês aqui, eu nunca vi uma pessoa de nacionalidade coreana, ou uma pessoa coreana que não tem ido pra fora, usar uma sombra azul ou uma sombra preta. Nem quando você vai em clubes, que eu já fui em clubes na Coreia, você acha pessoas não extremamente, maquiadas do jeito que... ocidental. Exato. Tá? Mas, isso é verdade. É Ctrl-C, Ctrl-V. Eu brinco aqui que eu entrei no Tinder daqui, né? Que é o tal do MEF. MIF, sei lá, da MEF. Coreia. Não sei. Cara, eles são Ctrl-C, Ctrl-V. É aquele óculos daquele jeito... óculos grande Elton igual John. o meu, que cobre quase metade do rosto, você não acha. Mas Elton John, sabe? Aquele óculos circular, tá? Aquele cabelo cuia, né? Colocou a cuia na cabeça. Sempre liso. Raríssimo achar uma pessoa de cabelo cacheado. Eu nunca vi. Eu vi uma ou duas no metrô. Caralho, então você teve sorte. E aí, aquele cabelo de cuia, né? E a mais engraçada é aquele... Eu acho muito engraçado. Pra mim, que tô vindo do Canadá, pra mim eles vestem como se fosse um edredom, né? Porque o casaco deles é tipo, ele é corrido. Ele é um casaco até o joelho. Não, é abaixo do joelho, é na metade do tornozelo. Na metade da batata da perna, na verdade. Ele é corrido. Então ele parece um casaco, um edredom, sabe? Você se envolvendo no edredom e tá andando com o edredom. Não sei. E aí, tipo assim, é Ctrl-C, Ctrl-V. É tipo, você vê muito poucas pessoas com personalidade, né? É muitas pessoas, tipo assim, vou seguir o que a moda tá falando. Entendeu? Aquele cabelo liso, aquela boca vermelha, não sei o que, entendeu? Sim. É como... E porque qualquer lugar do mundo, todo mundo é sempre diferente. Por você ver a cada 100 pessoas, 110 são iguais, aí fica subentendido. Então eles não estão realmente
sendo o que eles querem ser, ou é a sociedade impõe uma cultura, ou na verdade eles não se rebelam contra uma cultura. É realmente Ctrl-C, Ctrl-V. Desde o estilo da maquiagem até o estilo de roupas. É sempre verde escuro, marrom escuro, preto, azul escuro. Eles não usam cores. E o rosa, não existe rosa extravagante. Aquele rosa pastel feio, aquele rosa feio, aquele rosa quando você tem uma coisa rosa e suja. Aquele padrão de rosa pastel bem feio. Aquele rosa morreu. Todo mundo é assim. Eu, inclusive, como eu tenho aula de coreano, é 100% conversação. Então, sempre conversamos do dia, conversamos do que a gente gosta, do que a gente fez. E a professora é coreana. E ela fala que, não, a gente tá tendo essa semana uma aula de cores, estações, frutas, todos esses detalhes. E ela fala, não, os coreanos gostam mais os coreanos gostam de roupas mais simples. Ela já responde rapidamente, é como subentende-se que é uma coisa estabelecida que tem que se gostar de roupas mais neutras. E tem que ser de uma forma mais neutra. E acaba que você não se sente conectado. Eu moro com pessoas coreanas, por mais que seja uma guest house, tem pessoas que moram, porque são de outras cidades da Coreia, então vivem nessa guest house, são coreanos. E você percebe que continua sendo A mesma coisa. A mesma coisa. Então, agora só pra finalizar, porque a gente já tá em 30 minutos já de vídeo, pelo amor de Deus, vamos falar pra cacete. O que você acha? Você acha que a Coreia vale a pena pra morar, pra ter uma vida? Ou ela vale mais como uma experiência? Ou não vale? Igual. Uma opinião que eu tenho do Brasil é que temos uma infinidade de problemas. Temos, mas temos uma, entre aspas, uma facilidade de ascensão muito grande. Você pode estar em qualquer tipo de situação difícil. Se você tiver paciência, você sempre vai achar pessoas para te ajudar. Você sempre vai achar um caminho. Muitas pessoas veem problemas no Brasil, mas é porque elas querem que tudo siga só um caminho A e um caminho B. No Brasil você tem inúmeros tipos de caminho. Então você tem uma possibilidade de ascensão, uma possibilidade de comprar uma casa, comprar um carro, viver bem maior. Não digo necessariamente realizado, que tem muitas diferenças culturais, igual se você é de uma área artística, no Brasil ainda tem um preconceito muito grande com a área artística, não é um trabalho que para você é uma realização, mas pro Brasil é tipo, você não ganha dinheiro com isso. Mas isso é tudo mito. Temos ideias muito incrustadas no Brasil de que certa coisa dá ou não dá dinheiro, certa coisa é assim ou não é assim, mas é porque a gente não para pensar. Eu acho mais rentável viver no Brasil, considerando que há uma facilidade, mesmo se você não for uma pessoa rica, há uma facilidade até de pegar, não necessariamente rica, uma classe média, uma pessoa que recebe pelo menos uns 3 mil reais por mês, você consegue adquirir coisas. Se você não tiver a facilidade, você consegue fazer planos para adquirir coisas, que o Brasil te dá isso. Aqui, um apartamento pequeno, que eu andei pesquisando preços, pequeno tipo um quarto, uma cozinhazinha, assim, não sai menos que 250 mil. E você consegue comprar... Reais ou... 250 mil reais. Ah, tá bom. E você consegue comprar apartamentos um pouco maiores, com mais um quarto, com uma cozinha mais ampla, no Brasil por 250 mil reais. Depende do lugar, mas depende do lugar, sim. Tirando que você tem que ver o apartamento, porque aqui é um lugar pequeno e tá um sistema parecido com o de Hong Kong, prédios muito grandes, quartos muito pequenos, porque muita gente e uma cidade pequena. Tóquio também. Então, se você quer vir pra cá adquirir coisas, igual eu vou em muito encontros de meetup pra conversar com pessoas coreanas. Eu já tive vários feedbacks de pessoas coreanas. Se no Brasil você demorar tipo 15 anos pra quitar uma casa, aqui é o dobro. É 30 anos pra quitar uma casa. Pra ter um carro é muito difícil, porque nem toda casa tem garagem. Você não pode simplesmente deixar as coisas assim no meio da rua, porque a Coreia é muito bonita por fora, mas a Coreia é uma avenida muito grande, uma avenida paulista, mas qualquer esquina na Coreia é um beco.
A Coreia tem várias avenidas, beco, 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 beco. Não é uma cidade extensa e ampla. Aqui tem uma parte turística que você vê, muito bonita, e o resto é beco. E muito engraçado, eu vou fazer uma adendo, desculpa, eu vou te cortar de novo. Mas eu tava andando ali, mais ou menos perto daqui, e os que eles chamam de mall aqui, né, que seria shopping, né, é um shopping que parece uma coisa, desculpa, mas me remeteu muito ao Rio, me remeteu muito ao Rio de Janeiro, tipo aqueles balaio de gato, sabe? Tipo assim, coloca aquelas lojinhas. Era lojinha, Sim, até aquelas lojinhas quando todos os produtos da loja estão dentro da loja, o vendedor fica fora porque não tem espaço. Exato. Aqui E tem muita coisa. Uma das coisas que é muito engraçado, talvez é bom fazer um adendo, que eu achei muito diferente em relação ao Japão e Coreia, foi a questão de você ter esses camelôs na rua, né? Camelô de consertar a coisa. Sim. Isso... Qualquer portinha é um camelô. É um camelô. E além do mais, você vê nessas malls, tipo, não é uma mall, não é um shopping center, como é nos Estados Unidos, no Canadá, ou até mesmo no Brasil, né? Não existe shopping dessa maneira. Existe só um lugar que tem um monte de birosquinha, né? É um monte de birosquinha. Feira Shopping no Brasil, pelo menos, você tem a sua sala que você aluga da Feira Shopping com seu provador. Não, aqui é tipo no meio da rua com os cabide. Isso. Pior que é isso. Isso quando não é pior, né? Mas isso quando não é pior. Você tá falando do melhor caso, né? Mas é muito engraçado. Eu até tirei umas fotos. Depois, se alguém quiser, tá aí no meu celular, eu posso mandar. Mas eu acho a Coreia, assim, isso é do histórico da Coreia. Porque a Coreia, ela tem o quê? 40, 50 anos de milagre econômico. Milagre do Rio Han. Isso, milagre do Rio Han. Tem o quê? 50 anos? Sim. 50 anos é muito pouco. Então, essa geração que viveu o milagre, ela ainda, tecnicamente, ainda não acredita, né? Que eles tiveram um milagre econômico. Então, ainda tem o embate entre duas gerações muito distintas. Uma geração que passou... antes do milagre econômico, eles tinham mais ou menos $80 por ano para chegar no ponto que agora eles são um país desenvolvido. Então a gente consegue notar a diferença entre o Japão, pelo menos eu consigo notar a diferença entre o Japão e a Coreia. Mas no cômputo geral, para você, só para finalizar o vídeo, você acha que vale a pena ficar aqui ou não? Se você é uma pessoa que faz questão de o que a gente chama de uma vida estruturada, uma casa, um carro, uma família e um cachorro, não vejo vantagem alguma em ir para a Coreia. Porque são coisas extremamente difíceis de ser adquiridas. Você precisa ter um emprego bom, então você precisa ser uma pessoa fodástica, porque os empregos aqui são extremamente seletivos, pois eles podem ser seletivos, pois tem pessoas sobrando para emprego, pessoas com currículos impecáveis sobrando. Então, se você quer ter um bom salário, você precisa ser uma pessoa fodástica. Então, se você é só um brasileiro que fez um superior no Brasil, você não vai ter o melhor emprego do mundo aqui. Então, você não vai conseguir ter uma vida estruturada, uma casa, um carro, um cachorro. O custo não vai valer a pena. Se você quer ter uma experiência cultural, se você quer... Igual, eu planejo, por enquanto, eu gostei muito aqui. Eu gostaria de viver aqui, mas eu planejo, por enquanto, absorver o máximo que eu puder da cultura e da língua para voltar e tornar isto rentável no Brasil. Porque então, atualmente não é eu não tenho nada excepcional para oferecer para a Coreia. Mas a Coreia tem algo excepcional que eu posso aprender para oferecer para o Brasil. Então, para mim, no momento é mais rentável voltar para o Brasil. Para eu, no futuro, se eu ainda tiver essa ideia em mente, voltar para a Coreia. Isso mesmo. Agora só vamos fazer um adendo muito rápido, que eu conversei com ela em off. Mesmo a gente tendo uma violência muito grande no Brasil e tendo uma violência até relativamente baixa na Ásia. Então isso fica bem, bem acertado. Você, agora, foca
na legenda. Você, quantas vezes você teve violência no Brasil? Você viveu em BH. Em BH, porque eu era uma pessoa que quase não saía em BH por medo. Eu fui assaltada uma vez, considerando violência física. Eu fui assaltada uma vez com arma branca. Ok. Mas se considerar aquele assédio sexual, é basicamente quase diariamente. Ok. Mas a gente tá falando da violência mesmo. O que acontece? A gente tá vendo uma pessoa que teve só uma violência. Já que vocês haters amam essa história de que você foi a única que não teve no Brasil violência. Não, eu não tive violência, ela teve só uma. A tua família teve mais casos ou menos casos? Como é que foi? Foi mais ou menos a mesma coisa? Minha família já teve mais. Do que se considerar meus pais, a geração que eles são, que são de 65. Minha mãe conta vários casos. E minha irmã, como ela é uma pessoa que ela trabalha com cervejarias, então ela trabalha no período à noite. Se ela não voltar, das poucas vezes que ela não voltou de Uber para casa, ou pegou um táxi, ou tentou voltar antes das 9 horas da noite, ela já sofreu algum tipo de violência que ela já teve que revidar. Ok. Mas mesmo assim, no cômputo geral, porque é o seguinte, uma das coisas muito básicas da migração não é só, por exemplo, porque vocês, haters, amam, volta pro Brasil, volta pro Brasil, volta pro Brasil. Não é isso. Quando você migra, não é só a violência que conta, mas todo um estilo de vida diferente, tá certo? Então, por exemplo, se você não tem a tua casa, se você não tem o teu carro, se você não tem nada disso, se você se encontra numa situação de emprego muito depreciada, tipo, você é um cara com mestrado trabalhando como limpeza, não é um desmérito, mas é uma coisa que ao longo do tempo te suga, desgasta as energias. Então é isso que eu venho falar todos esses vídeos. Mais uma pessoa vem reiterar, mesmo ela tendo uma segurança melhor aqui, não é só a segurança que pontua, é toda uma estrutura de vida que a gente não tem aqui e a gente tem no Brasil. Por isso que é diferente. Então, é isso, meus amigos. Mais uma pessoa, eu tento fazer entrevista com tudo que é pessoa, que é possível, mas a maioria não quer fazer por causa da retaliação. Mas eu fico muito grata a você é uma pessoa joia, tá? E você foi excepcional nesse ponto em falar que mesmo com uma situação que tecnicamente tem uma violência menor do que no Brasil, você mesmo assim você prefere voltar ao Brasil do que ficar num país que tecnicamente seja mais seguro. Então vocês haters, tá aí a resposta, já que vocês queriam tanto, tá aí a resposta de uma outra pessoa que vocês não achavam que eu ia conseguir. Tá aí, a gente não combinou nada em off, eu só conversei com ela mais ou menos, né? Sim. A gente não conversou, eu só conversei como é que era o meu canal e tal, porque ela não conhecia muito. Então, as perguntas estão rolando aqui. Então, mais alguma coisa que você queira colocar, fica à vontade. Basicamente, só reforçando a ideia de que cada país tem problemas. O que eu mais vejo de youtubers da Coreia são somente falando coisas boas ou falando coisas ruins extremamente rápido. Mas se você perceber, essa pessoa está sempre sendo financiada. Se você é um youtuber na Coreia, você é financiado extremamente rapidamente por qualquer tipo de empresa, ou uma empresa de línguas, ou uma empresa de modas. Então você quer permanecer na Coreia, você tem que tomar cuidado com isso. A Coreia é muito bom em muitos aspectos. Qualquer país é muito bom, até o Brasil, qualquer país é muito bom em muitos aspectos. Mas eu quero que vocês pesquisem mais dos aspectos ruins. E quando eu tava no Brasil, realmente, uma coisa que eu sei é que você é muito mal informado sobre a Coreia. Você acha poucas pessoas para te informarem bem sobre a Coreia. Eu tive algumas dúvidas, liguei pro meu consulado, que como eu sou de Minas,
quem me responde ao consulado de Goiás, eu demorei 3 semanas, porque o embaixador tá sempre viajando. A pessoa não é uma pessoa coreana que aprendeu português, mas uma coisa é falar o idioma, outra coisa é entender a ideia que você quer passar no idioma. Então eu demorei 3 meses para resolver uma dúvida simples. Se você não acha tudo em site, e as fontes de youtubers do Brasil na Coreia, quase sempre são somente os aspectos positivos. Então é aquele, ter um cuidado básico. Tem um lado bom e um lado ruim. Muito obrigada pela entrevista. Claro. Eu adorei. Você falou mais do que eu poderia pensar. Na verdade, ela falou muito mais do que os outros entrevistados. Olha, já tem 45 minutos, caralho. Mas então tá. Então é pra vocês, haters, que vocês sempre falam pra mim: olha, não, porque você tá reclamando de barriga cheia, porque você não sei o que, não sei o que. Poxa, eu tô aqui na Ásia, é um país fantástico, não tô desmerecendo, mas existem problemas e existem qualidades. O problema é o que você realmente quer da tua vida, tá certo? Então, o que você realmente quer? Como ela falou, não existem muitos youtubers falando mal da Coreia, como não existem youtubers falando mal do Canadá ou mal de outros países, porque eles ganham. Então, por isso que eu tenho tantos haters. Então, porém, é isso aí. Vou ficar por aqui, porque senão já tá longo pra cacete esse vídeo, tá bom? Beijo na bunda, até segunda. Se cuidem. Tchau, tchau!